Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andrea Tissoni, e hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa que vai nos falar sobre muitas questões relacionadas a emagrecimento. Tem fundo emocional, Patrícia. Sério? Então eu quero aprender mais. Quero saber. Quem vai contar pra gente é a Aline Canteri. Ela é terapeuta cognitivo-comportamental, né, especializada e pós-graduanda em psicopatologia também. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Entrevista. É um prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu foco, né? Você trabalha com TCC e explica pra gente o que te levou a migrar, né? A, na verdade, nichar para esse público voltado para emagrecimento. Então, eu atendo todas as demandas, né? Mas a demanda de emagrecimento, obesidade, transtornos alimentares sempre foi um tema que me chamou muita atenção, porque, como você falou, tem um fundo emocional e tem as questões psicológicas que hoje em dia, claro, está sendo mais falado, mais estudado, e a gente vê que não é fácil, né? Quando você decide, ou quando você precisa, ou quando você se propõe a emagrecer. Então, tem muitas coisas envolvidas, as questões emocionais, mas também comportamentais. A nossa recompensa, a gente se propõe a fazer algo difícil e aí, nem sempre é como a gente imagina ou como a gente quer. A gente tem muitos desafios e obstáculos. Então, sempre me chamou muita atenção do ponto de vista comportamental esse nicho. E vejo que as dificuldades estão no comportamento. Então, muitas pessoas, às vezes, vão em nutricionistas, vão em médicos, têm um plano alimentar, têm uma dieta para seguir, mas não consegue seguir, né? Ou segue e tem as dificuldades no meio desse caminho. Então, é aí que entra a psicologia. Te perguntar uma coisa, essa coisa de recompensa, ela é muito midiática, né? Ela é tipo, muito rápida. E é por isso, é uma fuga que as pessoas buscam, de certa forma. Elas fazem todo o tratamento, a gente já viu várias vezes, eu falo, não, hoje eu começo. Mas alguma coisa me desestabiliza que eu preciso de uma fuga, de ter essa sensação prazerosa, rápida, e eu vou pra comida. Isso é muito comum? Com certeza, muito comum. Porque assim, a comida, ela é fácil acesso, né? Ela é livre, ela é onde a gente vai, tem comida, e tem muito estímulo. Então assim, o nosso cérebro, ele busca alívio. Então, em momentos desafiadores da nossa vida, o próprio processo de emagrecimento e as situações difíceis, o cérebro vai fazer com que a gente busque algum alívio naquele momento. E a comida tá ali muito fácil e a gente sente prazer em comer, né? Não tem como não dizer que não tem prazer em comer. Tem, é uma das coisas que mais nos causam prazer é comer. Então, aí a gente vai bem aonde tá fácil o acesso, onde socialmente é aceitável, né? Porque existem outras formas de buscar esse alívio que às vezes também não é tão saudável, né? Por exemplo, usar droga, usar álcool, usar outros meios que não vão ter prejuízos muito rápidos e às vezes socialmente imorais, a sociedade não aceita, né? Exato. E essa questão da alimentação, como que a gente pode, de certa forma, não fazer isso, né? Que é tentar driblar o nosso cérebro para essa questão da recompensa, porque realmente, assim, no dia que a gente tá mais estressado, ou até em dias que estamos cansados, eu, na verdade, todos os dias, eu olho e falo, eu mereço. Um docinho. Eu mereço um doce, eu mereço um pastel, eu mereço um cachorro. Eu mereço várias coisas todos os dias, porque eu trabalho pra isso. Eu trabalho muito. Aí eu penso, eu mereço, por que não? E aí eu fico me burlando mesmo, e eu tô tentando emagrecer, só que aí não dá certo, né? Porque aí não dá certo comer o lanche e querer emagrecer. Tão triste, Brasil. Como que a gente dribla o nosso cérebro, digamos assim? Então, a gente precisa ampliar o nosso repertório comportamental. O que significa isso? Significa que
a comida para você é muito conhecida, muito familiar. Você, em vários momentos da sua vida, teve recompensa ao comer, sentiu prazer ao comer. E esse é um território conhecido para o teu cérebro. Então, o cérebro, ele justamente vai onde está familiar para ele. Então, o que é bacana? É ampliar esse repertório de prazer. É buscar prazer em outras fontes. Então, é sim criar um hobby. É sim fazer algo que você possa buscar um alívio. Nem que seja, por exemplo, tomar um banho. Né? Um banho demorado, um banho consciente, um banho que você sinta pra... Enfim, é um dos exemplos, né? Mas, por exemplo, ver um filme, ler, sair. Tem pessoas que gostam muito de sair, de ver pessoas. Tem pessoas que não, tem pessoas que preferem ficar em casa. Então, é encontrar dentro dessas preferências que cada um tem, o seu lugar de recompensa. Então, sim, você merece, claro, nós merecemos, né? Mas aí a gente pensa o quê? Vamos buscar outras formas, né? Comida vai estar incluída, né? Se a gente sai, por exemplo, vai para um barzinho, vai para uma festa, vai ter comida envolvida. Comida é afetivo, é social. Mas a gente tem que ver que justamente a gente não é só comer que a gente tem prazer, tem outras coisas. Apesar de ser muito prazeroso, a gente tem que justamente buscar outras formas de prazer para ativar esse sistema de recompensa também. Quando você falou que às vezes a gente usou isso, a gente entendeu isso como uma moeda de troca, não recompensa, quer dizer que muitas vezes essa ideia a gente tem relacionada à forma como a gente foi criado, a nossa infância, a nossa adolescência ali, a gente entendeu que a comida era uma recompensa? Com certeza tem uma influência, né? Porque foi aprendido, né? Isso, a gente chama isso de comportamento alimentar. Comportamento, a base do comportamento é aprendida. Então, quando você faz alguma coisa, você reforça, ou seja, você tem recompensa. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas algo ali está reforçando o teu comportamento. Então, se naquele ambiente que você estava, isso era uma forma de te recompensar e você aprendeu isso, você vai fazer, você vai repetir muitas vezes isso. Então, quando a gente trabalha isso dentro de uma terapia, por exemplo, a gente tenta quebrar ou achar outras formas, né, de reforçar o teu comportamento alimentar. Então, por exemplo, numa dieta, você está fazendo dieta e você se conecta com a tua recompensa de médio, longo prazo, que é o emagrecimento, você está dando ênfase para essa conquista que você vai ter. Ela não é tão rápida, por isso que é tão difícil de conseguir, né? E o alimento não, o alimento é super rápido, só que ele some em segundos, né? Você vai ali, come, te dá prazer, depois de 1 minuto, 2 minutos, pronto, acabou. Você tá buscando mais, né? E a recompensa de médio e longo prazo, não, ela é muito maior, ela é uma conquista. Então, se você se conecta com isso, isso acaba reforçando pra você, olha, valeu a pena meu esforço, né? Eu demorei tantos meses, demorei, sei lá, quanto tempo pra conseguir chegar onde eu estou hoje, mas eu cheguei. E é uma conquista que eu valorizo. Então, quando você se conecta com a sua recompensa de médio prazo, longo prazo, você também tá fazendo um reforço. Só que dessa vez é mais consciente, mais demorado, claro, do que a comida, mas é uma coisa aprendida também. Da mesma forma que você aprendeu lá atrás, você tá aprendendo um comportamento novo agora. E eu ia perguntar pra você da comida ligada à ansiedade. Porque a ansiedade, às vezes eu tenho a sensação de que eu sinto fome o tempo todo. Parece que tem um buraco no estômago, que eu só vou preencher com coisas que eu gosto. Não é com comida, não. É com fast food, é com doce, uma massa, um negocinho assim, sabe? Bem calórico. Não sei, tá? Se é todo mundo. Mas eu tenho muito essa sensação de que eu tô ansiosa, eu vou recorrer à comida. Por que a gente tem essa sensação de fome? É psicológico isso, né? É por causa dessa questão de você buscar o alívio. Então, a forma que você está se regulando, a forma que você está regulando a sua ansiedade é através de comida. Pode ser de outra coisa, né? Mas você aprendeu a comer. Então, a ansiedade, ela é uma emoção. Então, a gente aprende a fazer uma regulação emocional. Então, isso também a gente aprende na terapia como me regular emocionalmente. De uma forma que esteja alinhado com o que eu quero, com meus objetivos, meus valores. Então, eu vou aprender a fazer essa regulação emocional que não seja através da comida. Porque a ansiedade, ela é um estado, né? É difícil tolerar essa emoção, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade. Percebe?
É verdade. Quando a gente fala de ansiedade, né, já ouvi muito, principalmente aqui no podcast, alguns especialistas falando que é meio que uma luta e fuga, né? Uhum. E o comer, muitas vezes, ele se torna uma fuga. Sim, sim. Você consegue enxergar... Qual é os maiores casos que você encontrou, assim, as maiores queixas das suas pacientes? É a ansiedade? Ou é realmente outros fatores? São outros fatores? Sim, essa parte emocional é um dos maiores gaps ali, sabe? Dessa questão. Claro, pode ter, dentro desse conceito desse estudos, assim, de obesidade, né? A gente tem muita coisa envolvida. A gente tem uma parcela de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, outras condições, né? Que também é literalmente aprender a lidar com aquela emoção. Então, é dentro da terapia que você faz esse treino de como regular as suas emoções, seja elas quais forem, né? Seja ansiedade, seja tristeza, seja tédio, seja frustração, seja medo. É um escape mesmo dessa emoção. Então, é tolerar. Como que eu vou tolerar essa emoção? Como que eu vou aprender a lidar com a minha emoção? Para eu justamente não recorrer à comida. Se for um problema, como que eu vou resolver esse problema? De que forma eu vou resolver esse problema? Porque, geralmente, eu tô tentando fugir, tentando me aliviar daquele problema. É um problema, uma preocupação, e são estados emocionais que eu estou tendo. Então, aí a gente começa a entender o seguinte: o que eu estou precisando naquele momento? É realmente comer? Ou eu estou precisando resolver um problema? E de que forma que eu vou resolver esse problema, entende? Então, por exemplo, como você falou, eu tô com fome. Você tem que justamente começar a perceber o seguinte: eu estou realmente com fome ou eu estou com vontade de comer, e essa vontade pode vir de desconfortos, enfim, pode ser de tédio, pode ser de aceleração, de o que é que você está sentindo no momento, né? Porque fome, justamente, você vai sentir quando tua barriga ronca. A tua barriga faz barulho, você se sente mais fraquinha, sente que você está precisando comer. E aí, nesse momento, você come qualquer coisa. Se eu te oferecer aqui um ovo cozido, né? Um frango, uma batata doce, você vai comer, porque você tá com fome. Você come qualquer coisa. Quando você tá com vontade de comer, e claro, isso pode estar associado com a fome também, né? Mas aí a gente vai pro palatável, porque a gente já conhece e sabe que é bom, né? Mas a vontade de comer, eu não tô com fome. Eu, às vezes, tô com... A minha barriga tá um pouco vazia, pode ser. Mas eu não estou com fome. Vontade de comer é assim: ah, você quer um ovo? Você quer um franguinho? Você quer um sanduichinho de frango? Não, eu não quero. Eu quero um doce, eu quero um salgadinho, eu quero uma pizza, eu quero um hambúrguer, eu quero hot dog. Então, isso não é fome. Entende? É vontade. É vontade de comer. Quando você falou de aumentar, né, a sua gama de opções ali de prazeres, e você falou a longo prazo, a longo e médio prazo, eu penso que hoje, você acredita que hoje a gente tá numa vida muito acelerada, então a gente tem as redes sociais, que são coisas que pesam muito, a gente tá sempre cheio de informações o tempo todo, e é tudo muito rápido. As redes sociais, esse excesso de telas que a gente tem, eles aceleram e favorecem o que a gente queira ficar comendo o tempo todo? Sim, isso daí tem a questão que é tipo uma espécie de desconexão, né? Uma espécie de dissociação, que a gente sai um pouco da nossa realidade para entrar no mundo paralelo e se distrair. Só que aí a comida tá ali e ela vem no automático, um atrás do outro. Eu nem tô vendo o que eu tô fazendo, então eu tô desconectada. E tem a questão, a rede social, ela virou uma grande vitrine. Então, se você olha ali, você tem fotos, vídeos de comidas maravilhosas. Nossa, é verdade, isso tem mesmo. Então, aquilo ali aguça. Você, isso daqui eu vou querer ver, eu quero conhecer, eu vou pedir no iFood, eu vou pedir pra entregar. Então, você tá... O teu ambiente também está sendo modulado pela rede social. Então, quando você fala de ambiente que você falou lá atrás, da sua família, da casa, do ambiente que você cresceu, hoje a gente tudo bem, não estamos mais lá, estou adulta, né? Mas o meu ambiente é o quê? É a rede social.
Não é só a minha casa também, mas a rede social também é o meu ambiente. E se eu estou sendo... o que eu estou consumindo está modulando o meu ambiente. O que eu estou vendo que está me fazendo... eu estou sendo impactada pelo meu ambiente e isso vai modificar o meu comportamento. Nossa, é verdade. Às vezes eu fico vendo receitas, passa aquelas receitas maravilhosas no TikTok, no Instagram, e dá vontade de comer na hora. Gente, isso é muito, muito... programação do seu cérebro. É hipnótico isso, não é possível, porque eu fico com fome. Uhum. Automático. É automático, né? É o estímulo, né? O estímulo visual, a gente é muito visual. Então, mas isso você sabe que essa questão visual é dos 5 sentidos, né? O olfato, paladar, tato, visão. Isso a gente joga a nosso favor na terapia. Isso a gente faz treino no nosso comportamento alimentar. A gente volta pro presente, a gente faz alguns... A gente se perdeu nisso, né? Justamente por essa aceleração, esse estímulo, a gente se desconecta da gente mesmo. E a gente se desconecta dos 5 sentidos. Então, hoje, se você come... Como é que vocês comem? Você olha pra comida quando você come? Você sente o cheiro? Eu só como. A gente se desconectou, É verdade. Né? Eu acho que isso tem também muita relação com comer rápido, né? Porque a gente sempre escuta. Eu Nossa, tive a mãe fala muito isso. Mas Perfeito. eu tive uma questão não era gastrite, era esofagite. E aí eu não podia tomar nenhuma bebida enquanto eu estivesse comendo. Né? E aí eu tinha essa mania de comer e beber, tomar um suco, alguma coisa. E aí o gastro falou pra mim, você não pode, você só pode comer só o alimento. Depois de 2 horas você pode tomar alguma coisa. E aquilo pra mim era um sofrimento. E aí ele até falou pra mim justamente isso, assim, e a mastigação, você tem que fazer a mastigação, tipo, não sei quantas mastigações... Ele, querido, Você não consegue nem se concentrar pra mastigar tudo isso. Querido, eu como em, sei lá, 3 minutos. Se eu for ver 3, 4 minutos, eu já comi o meu almoço, já foi. É rápido, porque eu não tenho tempo pra ficar pensando em quantas mastigações eu tenho. Não tenho. Então, assim, eu acho que isso também, que você citou, interfere, porque a gente aí não sente saciedade, né? Com certeza, isso interfere muito na saciedade. A nossa saciedade demora mais ou menos de 15 a 20 minutos para chegar. O nosso cérebro manda sinal, olha, pode parar de comer, que eu já estou satisfeito. Então, ele manda esse sinal. Só que esse sinal... O meu nunca chegou. Ela é taurina. O meu não tá chegando, tá com algum problema nessa conexão aí, porque eu não chegou aqui. É porque você tá comendo muito rápido. Você tem que justamente... Eu já percebi isso. Às vezes eu amo pizza. E se eu tô com muita fome e eu peço uma pizza, eu como, totalmente esbaforida. E aí eu como mais do que o necessário, porque 2 pedaços pra mim tá ótimo. E aí se eu como 3, na hora eu acho que eu tô com fome, mas dá uns minutos, assim, eu acho que essa ansiedade bateu, eu começo a me sentir estufada, é horrível. Eu falo, gente, eu comi mais do que eu deveria. Então, por isso que é importante comer devagar, né? Perfeito, sim. Isso faz muita diferença. E aí, você resgata essa questão dos 5 sentidos. De você... Não, peraí, deixa eu sentir realmente o cheiro disso, a cor disso, a textura disso, o sabor da comida, né? Porque a comida, que nem eu falei agora há pouco, se é o grande prazer comer, por que você vai comer rápido? Por que você quer logo acabar com esse prazer? Por que você não quer estender esse prazer? Ai, me dá agonia aquele pessoal que mastiga devagar. Eu fico nervosa, eu fico irritada, eu quero... Vai logo, que demora pra comer. Mas eu preciso de terapia, mas aí é outro podcast. Não, mas enfim, realmente faz todo sentido, né? A gente come rápido e acaba... Não faz efeito. Quando a gente tá assistindo... Eu também não sei, Andréa, mas quando eu estou assistindo alguma série, alguma coisa, e eu vou comendo, eu não tô percebendo que eu tô comendo. É aquilo que você falou do automático, né? Uhum. Aí daqui a pouco acabou, nossa, mas eu já comi tudo isso e eu ainda continuo com fome. Eu vou lá e como mais um pouco. É por isso que eu tô aí 15 quilos acima do meu peso. Vai lá, Andréa. Eu queria que você me falasse, além da terapia de emagrecimento, quais são as outras vertentes que você aborda? Então, eu atendo todas as demandas, né? Dentro da psicopatologia que a gente fala, né? Tem a depressão, ansiedade, toque,
dentro dessas questões aí de saúde mental, né, a gente tem vários subtipos e tipos, né? Então, estados depressivos, bipolaridade, ansiedade social, toda essa questão aí eu atendo. E aí eu queria saber uma coisa. A gente estava falando sobre rede social e a gente vai entrar num tema bem polêmico, já que você atende aborda vários segmentos, sobre bebê reborn. Que é um tema que tá muito em alta e eu queria entender, sim, a gente falou que uma coisa acaba levando outra. Você acredita que o fato de algumas pessoas verem a pessoa lá com o boneco, enfim, ela pode se sentir atraída a querer fazer igual? Porque às vezes eu ficava olhando aquilo e falava assim, ai gente, não é possível que a pessoa faça isso, que seja real. Mas às vezes os outros veem aquela pessoa agindo daquela forma, eu posso agir assim também. É uma coisa que acaba contaminando um ao outro. Tô falando contaminando de um termo bem chulo, mas é isso. Sim, exatamente. A rede social é um grande fenômeno, né, que a gente está vivendo hoje. E acaba, como eu falei, né, acaba sendo o ambiente, né, que a gente está vivenciando. Então, o que eu estou consumindo acaba impactando a mim. Psicologicamente, no meu comportamento, o que eu faço com aquilo. Então, sim, tem uma influência. Eu percebo justamente essa questão do bebê reborn. Fui até olhar nas redes e começar a ver vídeos sobre isso, e acabei percebendo justamente, né, que algumas dessas polêmicas que virou esse assunto acaba justamente tendo um grande impacto por rede social, né? Claro que as pessoas às vezes vêm falar, o que tá acontecendo? Tá todo mundo louco? Como é que seria isso? E eu não acho que é isso, assim. Eu acho que justamente tem uma grande influência de as pessoas gravarem vídeos, né? A gente está modificando a nossa relação de trabalho. A rede social, ela entrou como um trabalho. Então, tem pessoas que trabalham dentro da rede social, produzindo conteúdo. E tem, né, dentro desse mundo do bebê reborn, tem pessoas ali que já admitiram que fizeram esses vídeos. Por exemplo, esse vídeo do bebê que foi pro hospital, que levou o bebê pro hospital, né? Ela falou de propósito, aquilo ali, ela ia visitar uma amiga e eu aproveitei pra fazer vídeo, pra criar meu conteúdo com isso. Então, é aqueles vlogs, né? Igual a gente tá ali, por exemplo, eu tô aqui, vou cozinhar um negócio aqui, vou mostrar, eu tô cozinhando isso daqui. Sei lá, fui pra academia e tal. A mesma coisa, a pessoa tá ali com o boneco dela e ela vai aproveitar aquilo ali pra fazer um vídeo, pra fazer um vlog da vida dela. Olha como é que eu cuido do meu bebê, olha. E isso acaba impactando quem vê. Porque quem vê tá vendo apenas um recorte daquilo ali. Ela não tá... não sabe a vida inteira daquela pessoa que tá mostrando os vídeos. Você não acha que isso é até, de certa forma, perigoso? Porque você pode até estar fazendo isso sem intenção, mas você acaba estimulando pessoas que estão mentalmente com algum desequilíbrio, enfim, e possa realmente transpassar isso, né? Do que é real, do irreal, pra tornar aquilo realidade. Sim, sim. É porque assim, né? A representação daquele vídeo, por exemplo, tá? O bebê, ele é um símbolo, né? O boneco, né? O boneco, ele é um símbolo. Então, a forma que aquilo ali impacta a outra pessoa que tá vendo, ela pode sim ultrapassar o que é real e o que não é real, porque no mundo dela, aquele objeto, ele pode ser qualquer coisa para ela. Pode ser carregado de afeto, pode ser carregado de emoções, de ressignificações por um momento que ela esteja passando na vida. Algumas pessoas comentaram, será que ela não está tendo alguma dor interna, algum luto, algum problema com relação a isso? Ela até pode, mas eu não acho que é a maioria que está com problemas, entende? Ou que não é a maioria que sai desse mundo real. Apesar de que, sim, esse objeto, esse bebê boneco, ele pode... tem um filósofo que fala do nome disso para simulacro. O que significa isso? É uma representação. Então, é um objeto que representa algo e essa representação acaba se tornando mais real do que a realidade. Então, ela realmente vai tratar aquele bebê como um filho mesmo.
Isso não entra como considerado, desculpa, como um transtorno mental. Não, isso não. Isso assim, pode ser, né? Pode ser que alguma dessas pessoas ficou, né? Visualizou isso nas redes, né? E para ela pode sair dessa realidade. Aí a gente entra nos transtornos psicóticos, que a gente fala. Pode ser um transtorno delirante, pode ser um delírio. O que é delírio? Delírio é a narrativa que a pessoa conta. O que ela tá... É a história que ela conta. A história, para ela é real aquilo ali. Então, sim, pode ser um delírio, pode ser um transtorno delirante. Mas isso é a minoria, né? Então, quando a gente fala de transtornos psicóticos, que é essa quebra com a realidade, isso é a minoria das pessoas. A porcentagem é muito baixa, 0,2%. Por exemplo, desse transtorno delirante. Então, não é a maioria das pessoas que têm transtornos psicóticos e que elas realmente saíram da realidade e elas realmente acreditam na história que elas estão narrando, como se fosse filho. E as redes sociais, além disso, assim... Tem essa questão do bebê reborn. E tem uma outra questão que eu vou fugir, mas eu fiquei agora... Como você disse que você trabalha com bipolaridade, eu fiquei um pouco curiosa. Eu queria saber se você pode, se você não puder também, tudo bem. Me falar um pouco sobre o transtorno borderline. Uhum. Que foi um tema que surgiu a semana passada, não foi? Não, já tem umas 2 semanas. Umas 2 semanas. Que era uma cantora que ela fez uma música totalmente... sem sentido sobre o tema. Você trata de pessoas borderline? Você conhece? Você Sim. podia falar um pouco pra gente? Porque assim, eu fiquei muito curiosa. Já que você também trabalha sobre isso, eu acho que seria muito importante a gente falar. Claro, sim, assim atendo. Tem vários pacientes que têm esse transtorno. O transtorno de personalidade e o border, né, especificamente, ele é um transtorno que ele afeta a regulação emocional, os afetos, né, as emoções. Então, ela tem uma instabilidade emocional. Então, ela pode sentir demais. Você já ouviu essa expressão? Pessoas que sentem demais? Intensas. Exato. Porque ela tem a emoção mais intensa do que as outras pessoas. Então, ela sente aquilo de modo mais intenso e ela demora mais para voltar ao estado basal dela. Então, ela pode aí ter diversas problemáticas com relação a isso, porque ela sente demais aquilo, então ela acredita demais naquilo, então aquilo impacta ela de um modo grande, né? E isso vai afetar os comportamentos dela. Então, isso afeta as relações interpessoais dela, né? Os relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, sociais. Então, ela acaba tendo prejuízos nas relações também. Ela também pode ter efeitos na autoimagem dela. Mas veja, ela não é louca, entende? Porque esse conceito que a sociedade fala, né? Como essa música, né? Gente, foi totalmente muito perigoso você falar esse tipo de coisa. É absurdo. Exato. Então, porque a sociedade tem ainda tem esse estigma, né? Da loucura. Então, assim, basicamente a loucura, né, é um conceito filosófico. Porque o que separa do louco do normal, né? Então, assim, normal a gente entende de norma, aquilo que desvia, aquilo que chama muita atenção, aquilo que é muito diferente, né? E não é então, o que é louco? Porque você pode ser diferente e tá tudo bem, então não significa que é loucura. Então, o transtorno de personalidade não é loucura. A pessoa literalmente tem as emoções mais intensas e isso vai acarretar uma série de questões ali na vida dela. Existe uma predisposição para algumas pessoas de terem o borderline? Ele é adquirido? Ele é genético? Existem estudos? Sim, sim. O transtorno de personalidade, ele tem uma parte genética. Uma parte é genética, que é herdado. E outra parte é comportamental, é ambiental. Então, por exemplo, as pessoas borderline, né, que tem transtorno de personalidade borderline, elas provavelmente vêm de um ambiente invalidante na vida delas, né? Elas são vítimas, né? Então, elas não são... Por exemplo, que essa questão da música foi muito taxativa, muito rotulativa para essas pessoas. E, na realidade, elas são as vítimas, entende? De um ambiente que foi problemático em algum momento da vida delas, na infância, adolescência. Então, e esse ambiente, mais uma vez o ambiente aí, né, impactando a saúde mental, né, das pessoas. Então, o ambiente importa mais nessa questão
de personalidade, você comentou de bipolaridade, por exemplo. Diferente de bipolaridade, por exemplo, que é genético. Claro, tem uma questão, todo o ambiente impacta, então sim, o ambiente impacta, mas é um dos transtornos que a gente vê que é um dos mais genéticos, é herdado. Então alguém da família tem. O pai, a mãe, um avô, um tio, alguém da família tem. É diferente do de personalidade, por exemplo. Tem um componente genético, sim, mas não é tanto quanto a bipolaridade é. É o ambiente que impacta mais Fatores do ambiente também. E essa questão do borderline, eu lembro muito bem que isso foi assim... começou a ser muito falado a partir de um programa de televisão, enfim, que... Você sabe qual é? Qual? É a Fazenda. Ah, sim. Começou a falar, a Raíssa começou a falar sobre o assunto e ela tomava as medicações e tudo mais. Então, pelas reações que ela tinha explosivas ali em algumas brigas dentro da casa, enfim, do reality show, as pessoas começavam a taxar realmente como loucura. E aí, eu acho que foi ficando de uma maneira muito escrachada, assim, pejorativa, né? e triste, né? Porque são muitas pessoas que passam por isso. Eu não sei, não tenho ideia de estimativa de quantas pessoas, mas eu imagino que é um número bem considerável, né? Para ter essa taxação tão séria, né? E tão triste, porque impacta a autoestima deles, com certeza. Sim. Levando em consideração que provavelmente eles já têm algumas questões. Você já disse com autoimagem, autoestima, isso deve afetar muito mais. Sim. Potencializa. Uhum. Sim. O ambiente que ela tá é aquela influência, né? Então ela, por exemplo, acontece uma problemática ali, ela vai sentir aquilo de modo mais intenso. Todo mundo sente, entende? Todo mundo. Nós sentimos, todo mundo. O que acontece com o transtorno de personalidade é que ela vai sentir aquilo mais intenso. De uma forma mais intensa. Uma coisa que eu queria saber. Eu sou muito curiosa, já pesquisei sobre borderline há muitos anos atrás. E eles falam que uma das características muito predominantes do borderline, não sei se é verdade, mas é a falta de noção dos riscos contra si. Não sei se é a falta de noção, mas assim, a inconsequência. São pessoas que muitas vezes são muito emocionais, são muito levadas pela emoção e acabam, às vezes, colocando em risco a sua vida, de certa forma, por busca de satisfazer essas emoções. Isso procede? Isso, tem um componente aí no transtorno de personalidade borderline que é a impulsividade. Então, elas agem de modo mais impulsivo. Então, o que é agir de forma impulsiva? Não pensar muito pra fazer, foi lá e fez. Fez tudo muito rápido, entende? Então, ela tem um padrão comportamental e ela faz isso sem pensar muito. Então, sim, um dos sintomas é impulsividade. Como que a gente consegue perceber que a pessoa... Ou as pessoas que têm borderline, elas começam a desconfiar que elas têm borderline ou elas não se dão conta? Geralmente são pessoas que falam, olha, amiga, é melhor você procurar ajuda. Às vezes não, né? Às vezes sim, às vezes não. É porque o transtorno de personalidade, ele é uma coisa que a gente chama de ego sintônico. O que é ego sintônico? É o meu jeito de ser. Então, eu estou confortável com o meu jeito de ser porque eu sempre fui assim, entende? Então, é a mesma coisa pra elas. Eu sou o que eu sou. Eu me comporto assim, eu sinto assim, eu sou desse jeito. Então, às vezes sim, ela percebe que ela tem comportamentos, né, que trazem prejuízos para elas, pode entrar em questões ali de problemas relacionais. Então, ela começa a perceber que, poxa, tô tendo problemas aqui, ou as pessoas vão começar a falar para ela, e aí ela busca ajuda. Mas às vezes não é só por isso, às vezes é pelo intenso sofrimento que as coisas vão acontecendo na vida e elas vão para terapia porque estão sofrendo, porque estão tendo algum tipo de situação para melhorar, para resolver, estão em sofrimento. Entende? E uma coisa que vai fugir um pouquinho aqui da conversa, mas só para eu entender. Quais são os principais casos e queixas que você recebe hoje? No consultório, enfim, ali no set terapêutico. Tá, os maiores, assim, é depressão, ansiedade, esses aí.
tá? É um dos que mais temos. Só que nem eu falei, quando a gente está analisando para ver, às vezes você se depara com personalidade. Então, que nem você perguntou, será que elas sabem que elas têm transtorno de personalidade? Às vezes não. Elas vêm por quê? Porque ou eu tô ansiosa, ou eu tô deprimida, ou eu tô com problema, eu quero algum objetivo, eu quero atingir um objetivo e não consigo, tô sofrendo com isso. Então, elas vêm pelo sofrimento. E aí, na terapia, a gente vai avaliando, vai vendo, vai conversando, vai entendendo aquele caso, até se deparar com, por exemplo, o transtorno de personalidade. Mas os que eu mais atendo é basicamente isso. A queixa principal que chega é depressão, ansiedade, pensamentos, às vezes, mais obsessivos, talvez, né? Que são, por exemplo, aqueles pensamentos que fazem com que a gente repita comportamentos, padrões, rituais, que é o chamado toque. Né? Tem também as questões do emagrecimento. A maioria dos meus atendimentos é emagrecimento, obesidade, transtornos alimentares, compulsão. Nossa, vamos lá. Compulsão. Queria saber sobre a questão da compulsão, não. Eu queria falar sobre transtorno alimentar, já que a gente entrou nessa questão. Muitas pessoas que vão atrás de você, né, para buscar consulta, enfim, falar com você, passam por essa transição, porque eu vejo muitas pessoas, e me coloco também aqui, que passam às vezes por situações de emagrecimento, tentando emagrecer, e elas ficam se sentindo culpadas porque muitas vezes elas caem no processo e aí tentam tudo de novo, e aí entram os transtornos alimentares. É comum você encontrar pessoas com bulimia e anorexia? A anorexia, ela é mais rara, né? Mas sim, e a bulimia, ela existe também mais do que a anorexia, mas o maior número mesmo é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, se você for avaliar pacientes que têm obesidade, 50% desses pacientes têm compulsão. Então, 50% da população que tem obesidade tem compulsão alimentar associado. Então, é um dos maiores índices aí, é a compulsão alimentar. E aí a gente pode linkar isso à ansiedade? A tudo que a gente vive nesse contexto hoje da nossa sociedade? É porque a ansiedade, ela é uma emoção, né? Ela tá... Claro, assim, se não for o transtorno... Qual é a diferença entre a ansiedade? Porque todos nós sentimos ansiedade. Sim. Né? Qual é a diferença de eu fazer um atendimento, um protocolo de atendimento para transtorno de ansiedade? E qual é a diferença entre ansiedade por exemplo, da compulsão alimentar? A compulsão alimentar é quando ela tem alguma desregulação emocional e ela busca esse alívio e vai para a comida. Então, ela pode... E aí, ela se alimenta de uma maneira ou muito rápida e come muito mais do que a maioria das pessoas comeriam num espaço de tempo menor. Então, ela come muito mais do que as pessoas comeriam. E aí, provavelmente ela sentiu ansiedade ou ela sentiu outras emoções também. Não é só ansiedade, ela pode ter se sentido deprimida, ela pode ter sentido tédio, ela pode estar com algum problema e isso ter uma desregulação emocional. Né? A diferença do transtorno de ansiedade é que o transtorno de ansiedade a gente fala de preocupações. São preocupações que regem a vida e que causam um sofrimento e um prejuízo na vida dela a ponto de se caracterizar como transtorno. E o tratamento é diferente, né? Então, eu vejo o quê? Qual é a queixa principal dessa pessoa, né? Então, são preocupações, dificuldade para relaxar, dificuldade para dormir. Isso afeta a vida dela de modo que essas preocupações estão em muitas áreas da vida dela, não só em uma, não é só trabalho. Não, é trabalho, é família, é filho, é relacionamento, é vários escopos, né? Vários pilares da vida da pessoa que ela se sente extremamente preocupada. E isso acaba prejudicando a vida dela. Então, isso é transtorno de ansiedade generalizada. O generalizado é justamente desse nome, de geral. De tudo é uma grande fonte de preocupação e isso acaba tendo sintomas físicos, dificuldade para relaxar, problemas intestinais, gastrointestinais, para dormir. Pode ter uma associação com depressão, né? Então, a gente tem muita comorbidade. Às vezes, a depressão tem uma depressão, mas também tem uma ansiedade associada, né? Ou então, ao contrário, tem uma ansiedade, mas também tem estados deprimidos que pode estar associado. E essa preocupação, ela pode levar, por exemplo, a síndrome do pânico?
Isso, a síndrome do pânico, hoje é chamado transtorno do pânico, é quando a pessoa tem ataques de pânicos recorrentes, e aí sim, essa questão é o ápice da ansiedade que a gente chama. É onde ela realmente tem uma crise de ansiedade, que o pessoal fala, né? Mas a gente chama de ataque de ansiedade, em que ela tem reações físicas muito intensas, por causa dessa questão do sistema nervoso parasimpático, tá super ativado. Então, é muita reação física e é muito desconfortável. Então, a pessoa, ela pode ficar com dificuldade de respirar, o coração acelerado, mão suando, no momento ali, nesse ápice. Entende? E aí é uma questão assim, nem todo mundo que tem ansiedade tem ataque de pânico. O ataque de pânico, ele pode acontecer em vários transtornos, não só na ansiedade. Entendi. E como que a terapia cognitivo-comportamental pode auxiliar efetivamente esses casos que você mencionou pra gente? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem protocolos para todos esses transtornos, tá? Então, por exemplo, a ansiedade generalizada. Então, ela tem uma primazia, que significa o quê? Que a gente trabalha os pensamentos, as cognições, as emoções e os comportamentos. Então, o que ela diz? Que se você, dependendo do que você está pensando, a forma que você está interpretando as situações, elas vão influenciar o teu estado emocional, como é que você se sente. Então, se você pode ter uma desregulação emocional ou não. E o teu comportamento. Então, ela trabalha a parte cognitiva, a reestruturação desses pensamentos que estão causando esses comportamentos indesejados ou, enfim, que trazem algum tipo de prejuízo, e trabalha na parte comportamental. Porque o inverso é verdadeiro, né? Eu penso e me comporto, né? Sinto e me comporto, mas eu também me comporto e isso também altera minha cognição, meu pensamento. Então, ela trabalha nesses âmbitos, na cognição, na emoção e no comportamento. Então, todos os transtornos têm protocolos para serem trabalhados. Então, eu trato a ansiedade diferente do jeito que eu trato depressão. Eu trato diferente os transtornos alimentares. Percebe? E personalidade. Personalidade é basicamente o que vai ajudar a terapia. E no caso de borderline que você falou, o padrão ouro de atendimento é a terapia comportamental dialética, que é um bracinho, como se fosse uma pontinha de um grande guarda-chuva da TCC. Como que... Tá, já que a gente voltou para borderline, falaremos de borderline. Como que a gente consegue identificar os principais, às vezes, sintomas de uma pessoa, de uma característica que é um sinal de alerta ali para ela procurar ajuda ou para ela falar para a pessoa, olha, pode ser alguma coisa séria. O que a gente pode analisar desses sinais? Então, é tudo que foge muito à norma, que você vê que tá extremo, ou que tem prejuízo, ou que tem sofrimento para a pessoa, ela já pode buscar ajuda. Ela não precisa esperar piorar a situação para ela buscar ajuda, percebe? Então, não precisa você ter algo grave para você fazer uma terapia, né? Entende? Não é que todo mundo precisa de terapia, não. Mas, justamente, se você vê que tem algum tipo de sofrimento, algum tipo de prejuízo na vida dela, né? Então, por exemplo, o trabalho, sempre tem algum problema no trabalho, relacionamento, sempre algum problema no relacionamento. Isso já são sinais de sofrimento ou de prejuízo para a vida dela. Por exemplo, esses problemas no trabalho, o que seriam basicamente? Você consegue exemplificar alguma coisa pra gente tentar entender? Uma pessoa com borderline que tem esses problemas recorrentes no trabalho? É que aonde ela vai ter alguma questão de desregulação emocional, entende? Ela vai sentir aquilo muito. Então, por exemplo, se tem alguma questão com um cliente, por exemplo, né? O cliente faz alguma coisa pra ela, alguma coisa, claro, desagradável, algum problema ali. Ela vai sentir aquilo muito. Então, e aí ela tem aquela questão de ela trazer muito a culpabilização para ela, né? Então ela traz para ela como se ela realmente achasse aquilo como se fosse ela o problema. Então ela intensifica aquilo, então ela pode deprimir, ela deprime. Ela sabe? tem alguns momentos de agressividade? Existem? Pode ter, mas não é a norma. Não é um comportamento característico. Tá. É diferente da bipolaridade, que ela tem essas oscilações, seria?
É porque ela pode ter mais irritabilidade, né? Ah, então ela entendi. pode ter, só que as pessoas vão manifestar essa irritabilidade de maneiras diferentes. Tem pessoa que vai ser agressiva, tem pessoa que não. Tem pessoa que ela pode trazer essa agressividade de modo interno, por exemplo. Ela pode sentir raiva ou irritação e voltado para ela. E tem pessoas que não, que vão externalizar, que vão colocar aquilo pra fora de modo agressivo com a outra pessoa. Mas não é uma regra. Entendi. É porque a gente tá vendo como é toda uma mística, como é todo um mito, né? A gente entende borderline como uma pessoa maluca mesmo, que é agressiva, que grita, que berra e enfim. Exatamente, eu acho que a agressão é um dos principais, assim, a força física que a pessoa utiliza quando está num estado, né, de nervoso, enfim, de estresse. Eu acho que é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas acaba trazendo, né, e não tem nada a ver, então. Não, porque cada pessoa sente e se comporta de uma maneira, né? Não tem como a gente pré-determinar como que uma pessoa vai se comportar ou agir. E a gente pode entrar até, como você disse, que é muito fatores ambiente. Às vezes ela veio de um ambiente de violência e ela acaba reproduzindo isso também, né? Uhum. Isso. E então, eu acho que essa parte das questões borderline, ansiedade, tá, não sei se você quer trazer Não, mais pra alguma mim já tá questão. tudo certo. Porque eu ia voltar na questão do bebê reborn. Por quê? Porque eu fiquei com uma dúvida, assim, realmente até que ponto que a gente pode considerar saudável tudo que está acontecendo. Porque a gente vê que realmente tem. A André até comentou em um outro episódio que ela tinha, né, uma amiga. É uma pessoa, uma cliente, na verdade, no lugar onde eu trabalhava. Ela fez um bebê reborn, né? Ela estava passando pelo processo de luto. Ela perdeu um filho. Ele já era grande, mas ela fez um bebê reborn com traços do filho dela quando era bebê. Até que ponto isso é normal, sabe? É considerável, é aceitável de ser feito? Isso faz bem pra ela? Faz parte do processo de luto? Veja, sim, né? Ela pode ser ou pode não ser, né? Tudo depende. Se ela justamente não tem problema com essas questões de sair da realidade e acreditar que aquilo ali é real e ela não sai da realidade, ok, né? É uma forma de representação, é aquele simulacro, né? É uma forma de representação que ela encontrou para ressignificar uma dor, uma perda. Então, por que não seria normal, né? Aí entra de novo no conceito do normal. O que é normal? Por que tem que ser normal, né? Uhum. Então, assim, ela tá ressignificando uma dor, né? Se pra ela não tem sofrimento com aquilo e pra ela faz bem, ok. Né? Agora, a questão é, quando é que não seria saudável? Ela justamente delirar, né? Realmente entender aquilo ali. Como verdade, está acontecendo? Aquele é o filho dela? Não é o filho dela, é uma representação. Entendi. E essa questão da realidade, fugir da realidade é necessário? Eu estava tendo uma conversa esses dias com uma pessoa e justamente eu estava falando que eu gosto de coisas mais realistas. Então, por exemplo, filmes que tenham uma história verdadeira por trás ali, baseada em fatos reais. Tudo que é assim... True crime. Tudo, eu gosto. Então, documentários, filme baseado em histórias reais. Tudo isso, pra mim, me interessa, me chama atenção. Não sei se é por conta da profissão também, deve ser. Aí a pessoa até falou, acho que é por conta da sua profissão. Mas você precisa sair um pouco da realidade. Só que essas coisas de fugir da realidade, talvez assistir uma coisa... a gente tava falando até de Harry Potter. Eu amo Harry Potter. Todas. Eu falei, eu não consigo, eu não sinto atração, porque eu sei que aquilo ali não acontece no dia a dia, então eu não consigo ficar presa naquilo. Aquilo ali não me prende completamente a atenção. Isso é uma questão, é normal a gente querer fugir da realidade enfim... É que é diferente nesse sentido que ele tá falando, no sentido de você aumentar sua criatividade, por exemplo, você sair um pouco da caixa, algo nesse sentido. No sentido saudável, no sentido de imaginativo, de criatividade, de produtividade, de ver outras coisas, outras opiniões. Isso sim, é saudável, né? Agora, a questão é quando você rompe com a realidade e você tá delirando, é diferente. Isso sim é um transtorno mental. Isso né? Sim. Porque aí você está realmente acreditando em algo que não existe.
Então tem gente na internet passando vergonha. Tem gente. Tem. Agora deixa eu te perguntar, porque assim, a gente fala sobre o bebê reborn, mas ao mesmo tempo existem muitas pessoas na internet falando sobre, estão dando uma supervalorização da questão do bebê reborn para mulheres que brincam de boneca com seus 30 anos, mas garotos sempre fizeram isso. Brincando de carrinho, brincar de guerra medieval no Parque do Ibirapuera. Até que ponto é saudável? Porque em nenhum momento a gente questiona que é legal, né, você ter coleções, sabe? Mas até que ponto isso é saudável? É a questão de você tratar isso como realidade? Ou você acaba querendo realmente fugir da sua realidade, viver, mesmo tendo consciência de que isso não é real, mas é uma espécie de fuga? Uhum. Eu vi um comentário, assim, que falaram exatamente isso. Se fosse o homem que tem o carrinho, Sim, ninguém ia falar pegou nada. Hype isso agora. Aí vem um comentário embaixo, assim, que eu dei risada. Mas ninguém vai levar o carrinho no posto de gasolina ou na oficina, né? Exatamente. Porque a gente brinca de carrinho no off, dentro de casa, pra ninguém ver. Porque é a polêmica de levar no hospital e de levar Passar no ônibus, ter fila preferencial, porque eu não sei se isso é uma acontece. sacanagem, gente. Olha, eu vou te falar. Porque aí Fala sim sério. você tá Exato. fugindo da realidade a ponto que você prejudica outras pessoas. Porque você Exatamente. você pode se prejudicar e você também pode prejudicar outras pessoas, né? Você pode, como é que fala? Esqueci a palavra que fala quando você usa demais o sistema de saúde, ou enfim, Sim, você ocupa o tempo de pessoas que realmente estão doentes e estão precisando daquilo. Exato. Exatamente. Porque o que eu vejo é que existe uma ideia, somos adultos e não podemos ter esses momentos. Mas a gente vê que eu entendo muitas vezes que isso eu entro num aspecto de parecer que é uma fuga da realidade, da vida cotidiana, que é tão sacrificante. É a mesma coisa uma pessoa que é totalmente obcecada com seu videogame, um cara que é totalmente obcecado com seu videogame. Isso não é saudável também. Jogo é uma coisa que eu acho que entra no que a gente também estava falando. Essa questão dos jogos que... Apostas, as bets. e tudo Nossa, mais. a gente tá falando muito tema hoje. Muitas coisas envolvidas, mas é um vício que é prejudicial, né? É um vício, sim. Isso entra dentro do controle dos impulsos, os transtornos do exagero. Então, como você fala, né? Como é que eu sei que isso é normal e que isso não é normal? É justamente quando tem prejuízo e quando eu faço aquilo de modo intenso e que eu deixo de fazer outras coisas da minha vida para fazer aquilo. Então, é a mesma coisa, bebê reborn, jogo, videogame, tudo que é demais vai me prejudicar em algum ponto, né? Será que não tem um prejuízo no meu sono, por exemplo, que eu não durmo e fico horas até de madrugada jogando ou, enfim, fazendo esse tipo de atividade e no outro dia eu preciso ir trabalhar ou eu preciso estudar, ir para a faculdade e não vou, eu falto? Isso já é um prejuízo. Entende? Nossa, quando, por exemplo, a questão do jogo, eu me endivido, isso é um prejuízo gigantesco. Então, isso é um prejuízo. Isso causa sofrimento. Isso, a família dessa pessoa... olha o problema que pode causar dentro de uma família, isso. E cada vez mais jovens, né, estão entrando nesses jogos online aí. Eu conheço o caso de uma pessoa que está, enfim, buscando ajuda para um parente que realmente entrou nessa... É um jovem, mas ele entrou em dívidas absurdas por conta de jogo. Ganhou uma vez e aí foi e não conseguiu parar. Sim, isso dentro do manual de classificação de transtornos mentais já existe, o transtorno do jogo. Ele já é um transtorno. Nossa, isso é perigosíssimo, né? Porque a pessoa, ela tem um impulso e ela não consegue sair daquilo. Nossa, muito, muito sério. E para os casos que envolvem a saúde mental, né? Esses vários tipos de comportamento. Existe uma... Eu não diria combater esses desvios, né? Que envolvem a questão da saúde mental, essas questões todas. Mas existe alguma forma que assim, a pessoa às vezes não procurou um profissional, deve procurar.
mas quer reduzir, por exemplo, esses vícios com jogos ou até mesmo a compulsão alimentar. Você teria alguma dica para passar para essas pessoas que às vezes estão assistindo o podcast e que vê que tem alguma coisa ali que não tá muito normal, assim, digamos, né? Normal que não tem o normal, mas não tá muito certa. Tá desviante, né? Sim, eu falo e repito isso bastante, assim, procure ajuda, sabe? Procure ajuda, não deixe piorar, não deixe chegar naquele fundo do poço. Quando você já tá endividado. Quando você já está com um problema muito grande, né? Procure ajuda, você não precisa passar por isso sozinho, entende? Existem pessoas que vai falar, mas é que eu tenho vergonha, ou então eu vou abrir minha vida para uma pessoa estranha, que é um psicólogo, nunca vi na vida. Mas veja que é uma maneira de uma pessoa estar ali para te ajudar e de modo objetivo, porque tem pessoas que gostam de falar bastante, que gostam de abrir, que para fazer você entender muito o contexto dela. Isso é muito legal, ela com certeza tira muito proveito disso. Mas tem pessoas que é mais objetiva, que gosta de mais... Aline, gostaria de trabalhar mais objetivamente. Então, a gente trabalha objetivamente. Então, por exemplo, transtorno do jogo. Transtorno do jogo é um comportamento. Então, a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar nessa parte comportamental que faz ela repetir aquele reforço do comportamento. Se eu faço um comportamento, seja ele jogo ou qualquer outro comportamento, e repito ele, é porque eu estou tendo algum reforço com aquilo. Eu estou tendo uma recompensa com aquilo e isso reforça para mim o meu sentimento bom que eu ganhei algo com aquilo e eu fico repetindo. Então, a terapia cognitiva comportamental vem para quebrar esse ciclo. Então, ela trabalha comportamento, ela trabalha cognição, o que levou àquele comportamento, mas ela tenta quebrar esse ciclo comportamental. Entende? Então, dá para ser muito melhor, né? Dá para justamente sair disso, com certeza. Nossa, Aline, eu amei o bate-papo, foi incrível. Muito obrigada pela sua participação. E para quem quiser passar por uma consulta com você, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, onde que a gente te encontra? Pode acessar meu Instagram, é Aline_Canteri, com T e R. Pode mandar mensagem pra mim. Às vezes pode ser pra consultar, mas pode ser pra falar comigo. Também tô aberta pra conversar, pra trocar ideia, bater papo, tá? Fiquem à vontade, pode me chamar lá no Instagram, tá? Nossa, foi muito legal, eu amei. Muito bom, várias questões que eu amei. podemos conversar com a Aline. Aline, vamos demandar você lá no A gente também tá precisando. Que bom, eu fico feliz. Fiquei muito feliz de estar aqui também. Uma delícia conversar com vocês, Que viu? bom, obrigada. E parabéns pelo trabalho de vocês, muito bonito. Obrigada, foi ótimo. Então é isso, para você que acompanhou até aqui. Conhece alguém que precisa assistir esse episódio completo? Já compartilha, né, André? É isso aí, a gente está em todas as redes. LinkedIn, TikTok, Instagram, Spotify. E, YouTube. obviamente, YouTube. Já curte e compartilha. É isso aí. Se inscreve no canal, não se esquece. Até a próxima. Tchau, tchau.